Gentilma, mais uma vez, um filme que nenhuma vez dessa maneira você assistiu, na verdade. Um review da Gentil num clima de IMAX 70mm. Já sabe o que eu tô falando, né? Seguinte, Odisseia, gente do céu, o que eu não vou fazer o review necessariamente só o filme Odisseia, mas pra mim vale a experiência de Odisseia numa sala IMAX. Lembrando que no Brasil não há a sala ideal, perfeitamente elaborada e produzida para esse filme. Há algo parecido, e o só o parecido já me levou para outra experiência. Você não tem ideia do que é Odisseia, que foi gravado em IMAX 70mm. O que quer dizer isso? É toda uma textura diferente de imagem, não só pela qualidade, resolução, pixelização da imagem, mas principalmente o tamanho da imagem. Vocês não estão entendendo? A tela do IMAX que eu fui ver é uma tela de uma parede a outra, ela nem cabe assim reta, ela é oval assim, do teto ao chão. Você tem noção do que é isso? O quanto de imagem que a gente ganha, o quanto que esse cenário com esse tamanho de tela te engloba no filme, te traz pra experiência, você fica completamente imersa naquela história que você tá vendo. Você tem noção do que é isso? Odisseia que vem por aí, ó, com um elenco maravilhoso, estrelado. Temos o Matt Damon, temos Zendaya. Tem noção do que é isso? Temos também Tom Holland e por aí vai. Só galera top. E é uma história muito conhecida, né? Você já deve ter ouvido falar por aí. O famoso cavalo de Troia também tá na história da Odisseia, que nada mais é do que a grande epopeia, é a saga do Odisseu de voltar pra casa na época da Guerra de Troia, entre troianos e gregos. Lembra do cavalo de Troia? Troia tava em guerra com a Grécia. Aí ele vai, bola um cavalo de Troia, ou seja, um cavalo imenso de madeira, como se fosse um presente para os gregos, simulando um pedido de paz. Os gregos recebem esse presente, colocam esse cavalo imenso, com muito custo, dentro da fortaleza deles, da cidade deles, e aí, no meio da noite, surge a surpresa. O que ninguém sabia era: todos os soldados troianos estavam dentro do cavalo de Troia. No meio da madrugada, ao apagar das luzes, eles abrem o cavalo, saem do cavalo, invadem a cidade. Toda aquela guerra, pega pra capar, e é flecha daqui, e é de lá, e é pão aqui, e por aí vai. Pra guerrear tinha que ser muito de guerra. No IMAX, a espada vem aqui, ó. Ó, a espada aqui, ó. A flecha vem vindo, a flecha aqui, ó. Ó, Aí ela vem tum, e é uma flecha daqui, aí vem negócio de lá, e vem a espada daqui, daqui a pouco vem por trás, aí quando tu olha, tu tá na frente, daqui a pouco tá aqui no pescoço, aí tu sai da jugular, aí tu pode daqui, aí vem uma flecha, aí vem um alpão. Irmão, olha, devia dar... Ai, tô exausta. Tomam a cidade, é oficialmente o fim da guerra de Troia, cujo vencedor é Odisseu, representando Troia. Só que quando ele começa a voltar pra casa, na cidade de Ítaca, que é onde ele mora, onde inclusive ele deixou Penélope, sua esposa, com um filho pequeno, Melancômio, Telâmaco, Teteleco, Telamaco, Telemarketing. Quando ele deixa a criança com Penélope, ainda um bebê, ele abandona, em nome da guerra, a sua família. Essa criança cresce. Lá se passaram 20 anos até Odisseu conseguir, de fato, voltar para casa. Nesses 20 anos, durante a caminhada dele, ao retorno para o seu lar, para sua amada e para o seu filho, Telemanco, Malaqueco, Telemarketing, ele passa por muitos desafios com os sobreviventes da Guerra de Troia. Ao longo dessa caminhada, ele desperta a ira de vários deuses. Lembrando que estamos na mitologia grega, né? Só. Desperta a ira dos deuses, dos fenômenos da natureza, porque ele se acha tão valente, tão inteligente, ele realmente é, que ele começa a confrontar esses deuses que são representados por figuras indescritíveis, assim, gigantes, com olho só, guerreiros imensos com armaduras de neve, todos eles representando elementos da natureza. Odisseu que tá nem aí pra nada, que é Odisseu, amor. Se eu sou Odisseu, eu olho pro gigante lá do vento e falo: ah, que isso? Pode cair dentro, vambora. Aí vem um gigante do mar, Poseidon, o deus do mar. Eu falei: ih, Poseida, nossa, sério, passa amanhã. Foi isso que ele fez. E eles começam a se voltar contra ele até ele entender o que estava acontecendo. Porque quando ele via esses gigantes contra ele, ele achava que eram figuras que ele precisava só matar para sobreviver. Depois ele foi entendendo que
essas figuras eram os deuses da natureza e ele não poderia entrar em conflito contra ele. Quando ele entende isso, ele tá já na quinta ilha que eles param, porque eles se perdem, obviamente. Tinha mapinha, GPS, Waze, não. Se perdem muito, ele não consegue voltar pra casa. Em uma das ilhas, ele encontra outro deus, que é o protetor dos animais. E aí ele fala já, a tripulação muito faminta, já não aguentando mais aquela situação. E ele, mal bem, com toda a segurança e confiança que ele tem, ele botou sim a tripulação muito em risco ao longo dessa caminhada, voltando pra casa. Então nessa ilha ele fala, olha só, não pode matar os animais, porque eles caçavam pra comer. Não pode caçar animal, não pode matar, porque senão todos vocês vão morrer. Porque isso é o bizu que a deusa dá pra ele. Você tem noção do que é isso, né? Só. Ainda tem uns informantes lá de cima, né? Pouca coisa não. O cara é fechado com a direção o tempo inteiro. É ele e a direção ali, ó. Aí os caras olham pra ele e falam assim... O quê? Aqui, ó. Oi? Não pode matar o animal porque vocês todos vão morrer. Só eu vou sobreviver porque eu não vou comer animal nenhum. Eles falam assim... Aham. Ah, então tá. Que eu disse, eu dorme, ele acorda no meio da noite, não vê ninguém. Quando vai ver, tá todo mundo fizeram uma trincheirinha assim, ó. Um buraco na terra, cheio de cabrito, carneiro. Caçado, tá morrendo de fome, estavam comendo. O que aconteceu? Ele cantou a pedra. Entraram no barco de novo, a ira da montanha começa a se voltar contra eles, aquele tremor todo, parece um vulcão em erupção, eles entram no barco, começam a navegar e vem um redemoinho correndo no meio. Morreu todo mundo. Você tem noção do que é isso? Só o Odisseu sobreviveu, ele segue na saga dele pra casa dele. Quando ele chega na casa dele, na ilha, cadê telemanco, telemérico, teleférico? O filho dele, agora já com 20 anos, foi atrás do próprio pai, porque ele passa o filme inteiro tentando achar Odisseu, que ele sabe em algum lugar dentro dele que o pai tá vivo. Assim como Penélope, que fica o filme inteiro, essa saga toda de 20 anos, fazendo o quê? Tecendo. E ela super cobiçada, vários candidatos, pretendentes ao novo rei de Ítaca, e ela vai fazendo eventos no castelo para conhecer os pretendentes e simulando uma corrida em busca dessa vaga ao rei de Ítaca, ou seja, marido dela. Mas ela é malandra. O que ela faz sempre nessas reuniões com os pretendentes? Ela diz, olha, quando eu acabar de tecer a minha tela, que é uma tela que ela vai bordando, é o dia da escolha do pretendente. Enquanto isso, vocês vêm vindo pro castelo, eram várias mesas longas, com banquetes, comida servida de graça, música, bebida, eles adoravam, né? Qual é a malandragem? Ela que amou, quem provou de Odisseu não vai querer os candidatos aqui, eles estavam tudo fedido, sujo, comendo com a mão enfiando na cara, brigando, que era porrada no meio do castelo. Não. Ó, Odisseu. E aí, toda noite, depois que ela abordava um pouquinho durante o dia, na frente de todo mundo, ela desfazia um pouquinho do trabalho. Isso fez com que todo esse tempo atrasasse em 3 anos. Ela ganhou mais 3 anos pra escolher o candidato, que uma hora ia ter que ser feita, que ela ainda, né, sociedade muito machista. Não vou dizer ainda machista, porque ainda vivemos também numa sociedade machista. Naquela época não tinha nem escolha, era obrigada a casar com o cara, porque ela, mesmo sendo rainha, tinha que ter um rei. E aí ela atrasa em 3 anos essa escolha, chega uma hora que ela não tem mais como evitar, o filho sai correndo do castelo pra procurar o pai, já que ele não voltava mais, e nesse momento que um foi, outro chegou, quando um chegou, quem me liga não atende, desencontraram. Odisseu chegou, Telemérico tava fora. Mas Odisseu é Odisseu, não é qualquer coisa não. Odisseu consegue chegar ao filho que estava nessa missão atrás dele. Quando o filho descobre que é o pai dele, porque eles não se conheceram praticamente, Odisseu saiu de casa, o menino tá gatinhando, voltou, tá fazendo imposto de renda. O negócio é louco, o negócio é 20 anos. Ó, 6 meses, 50 dias, uma cobertura de copa que a gente sofre pra fazer. Quando Odisseu encontra com o filho, ele já tá no meio daquela sujeirada toda, enganando ele. O filho tá sendo enganado pelos candidatos a marido da mãe, dizendo que iam ajudar a achar o pai. Na verdade, era uma armadilha, uma emboscada. Odisseu chegou na hora, salvou o garoto e começa uma guerra daqui, pega da lá. E aí, Max, lembra? A espada aqui, ó, olha aqui, teu escudo aqui, daqui a pouco um sangue na jugular, uma cabeça voando aqui. Os troços é meio maluco. Ele não tem essa periferia que precisa pra acompanhar a tela de IMAX. É a cabeça aqui, ó. Lê legenda? Aqui, ó. Você tem noção do que é isso? Começa que ele pega paga pai e aí a guerra de filho com pai contra todo mundo, eles ganham Odisseu de um lado, né, contra a Rapa, Odisseu contra a Rapa. Assim ele convoca um grande duelo no castelo quando ele chega. Ele se simula de morador de rua. Ele entra como um deles, ninguém diz nada. No meio do evento, fecham as portas e ele entra realmente num combate. Odisseu contra a Rapa, literalmente.
Odisseu consegue, obviamente, sobreviver, mata todo mundo, alguns durante a guerra com ele ali, a batalha, já vão vendo que realmente Odisseu voltou e se curvam a ele, claro, né? De bobo que não, pode ser tudo, mas idiota não são não, são bobo não. Se curvam a ele reconecta com Penélope, que não acredita que é ele que voltou, mas eles reconhecem, tem uns códigos lá, né, de marido e mulher, aquelas coisas, sabe? Que um fala de um jeito, o outro olha, um olhar já sabe. Eles se reencontram com um filho agora junto, família reunida, o que acontece? Partem. Você tem noção do que é isso? Não dessa família, não. Partem, ó, zarpam. Afinal de contas, o filho agora que é o rei. Pensa comigo. O Odisseu ficou 20 anos fora de casa. Penélope tecendo e tecendo. Quando encontra, o que eles mais querem? Ah, dá uma fugidinha com você, né, amor? Pelo amor de Deus. Rumo ao sol poente, horizonte, só os dois sabem muito. Sabem viver. E aí a lição desse filme é: saber viver é diferente de estar vivo. Essa é a grande diferença, né? Só. E ver isso numa tela IMAX 70mm deve ser incrível. Eu não vi porque, de novo, repetir, no Brasil ainda não tem, mas tem a IMAX, que já é maravilhosa. Eu recomendo, sim, muito, a Odisseia com todos esses ingredientes e ainda mais essa qualidade de imagem que te puxa pro filme. Não tem escapatória. Elementos, personagens, curiosidades, os atores maravilhosos, como eu falei, só galera top. Ah, e Penélope, inclusive, é Anne Hathaway. Se inscreve, gostou? Gostou? Vai ver mesmo? Curtiu? Se inscreve, curte, compartilha. Gente, a inscrição é muito importante pro bem desse canal, tá? E me ajuda muito. Te amo! Beijo, cuidem de vocês, de quem vocês amam. E quem puder, assista Odisseia. É maravilhoso. E claro, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? É bom, é ruim, é mais ou menos? Curtiu Odisseu, Odisseia, Telemérico? Gente, não lembro do nome desse nome até hoje, o nome desse homem. Do filho do Odisseu. É alguma coisa assim, Telêmaco. Pode procurar que tem a ver com o que eu tô falando. Sou idiota, tem coisa que eu não sou idiota. Será que os seguidores dos deuses vão ficar chateados comigo? Não vou nem brincar com isso, porque eu tenho um tufão por ver, que foi avisado que vinha e não vi, acabou não ver, tem um tufão entalado em algum lugar, e daqui a pouco vem aqui porque eu tô falando de Telemérico. Vou pegar o nome do homem, peraí. Horta!